Olá, bem-vindos ao tutorial de como calcular as raízes de uma função utilizando o método de Newton-Raphson e o método da secante. Esse tutorial vai ter três partes. Vai ter uma apresentação da função que eu vou utilizar e a apresentação dos métodos utilizando essa função. Nós vamos tentar pegar as raízes dessa função. A função que eu vou utilizar é f de x, tal que é f de x igual a x elevado a 3 menos 9x mais 5. E aqui é uma análise que eu fiz dela no intervalo entre 0 e 3. Por que eu fiz isso? Para ver os intervalos que mais se aproximam de uma raiz. Porque eu quero pegar singular essas raízes. Aqui. Eu não sabia disso, né? Bom, por causa que quando foi escolhida a função, você não sabe disso. Você faz a análise utilizando um intervalo qualquer. Eu utilizei aqui de 0,5 em 0,5 e eu notei que você pode notar que nesses dois intervalos ela vai de um positivo para um negativo e de um negativo para um positivo. E nós temos um teorema que se essas funções, se f de x, f de a vezes f de b é menor do que zero, então você pode ver os dois são multiplicados por zero, o que significa que eles têm sinais diferentes. Então existe C tal que f de c é igual a zero, que nós podemos até comprovar pelo gráfico, porque nesses dois pontos, se ela é contínua, se essa função é contínua, então significa que se essa função é contínua, vai ter um ponto que vai zerar. Então nós sabemos que dentro desses dois intervalos existe uma raiz dessa função. Eu vou utilizar esse intervalo para analisar ambos os métodos. Então vamos lá. Tanto que eu botei aqui os intervalos e tudo. Então, primeiro, método de Newton-Raphson. No método de Newton-Raphson, calculadora científica, né? Por causa que cálculos. Certo. O método de Newton-Raphson é um método que ele converge rapidamente e ele precisa de apenas uma variável para cada interação. Porém, ele necessita de cálculo de derivada, que pode ser complicado para algumas funções. Aqui, então, o cálculo de Newton-Raphson, ele utiliza a fórmula aqui, xk mais 1 é igual a xk, por causa que essas funções são todas iterativas. Xk mais 1 é igual a xk menos f de xk dividido por... não é bom você sentar lá. Dividido por f' xk. Eu já fui aqui e calculei, e já anotei aqui a função de novo. Calculei aqui a derivada da função, o intervalo aqui, e esse erro. E eu quero que chegar aproximadamente próximo o suficiente, tal que o módulo de fx, isso aqui é uma coisa que eu escolhi, é deliberado. Você pode, dependendo da precisão que você quer, alterar a precisão. Mas eu quero parar as iterações assim que o módulo de f de x barrado seja menor do que 10 elevado a menos 2. Então, para começo de conversa, nós temos que calcular x0. Nós temos que escolher um x0. x0 é arbitrário, é um chute. Porém, se eu quero me aproximar, e eu sei que está dentro desse intervalo, talvez o ponto mais próximo da raiz real seja o meio desse intervalo. Só temos um chute para ter um ponto para iniciar as nossas iterações. Então aqui, eu escolho o ponto médio entre esse intervalo, que é 0,75, e eu jogo aqui. Quando nós jogamos 0,75 na fórmula, nós podemos fazer desse jeito. Nós podemos escrever 0,75 igual para salvar na memória. Aí depois fazer a fórmula usando answer como se fosse x. Answer elevado a 3 menos 9 answer mais 5 é igual a... Putz, não é uma boa aproximação, como nós podemos ver. Por causa que a gente quer que esse valor chegue em zero, por causa que a gente quer chegar na raiz, né? A gente quer que f de x barrado chegue em zero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai jogar 0,75 no método de Newton-Raphson. Então o que a gente faz é 0,75, salva de novo na memória e joga no método de Newton-Raphson. Essa fórmula eu já reescrevi aqui embaixo, nessa anotação, o jeito que ela ficaria.
f de x e f' de x. Já escrevi aqui como fica, então a gente vai jogar 0,75 nisso aqui. Então o jeito que isso aqui ficaria, ó, é xk é answer menos, abre parênteses, answer menos abre parênteses, answer elevado a 3, toda vez que for x, substitui por answer, né? Menos 9 answer mais 5, fecha parênteses, divisão, abre parênteses, 3 answer ao quadrado, 3 answer ao quadrado, menos 9, fecha parênteses, igual a não, perdão, deu certo, sim. A gente joga esse valor na função de Newton-Raphson e a gente chega nesse valor aqui. Então, a gente joga esse valor de novo para ver a nossa aproximação de f de x barrado. A gente pega esse valor e joga de novo na função. Não vou fazer o cálculo porque você já viu eu fazendo isso antes. Você pega esse valor e joga na função e você pega o f de x barrado desse valor. Você nota que está bem mais perto. Por causa que do jeito que o de Newton-Raphson, por ele utilizar a derivada e ver o ponto em que a derivada cruza o eixo x, ele acaba se aproximando muito mais rápido. Você pode ver que já está quase no zero. E conforme você vai iterando, você chega em um valor muito perto de zero. E como eu tinha definido o erro como 10 elevado a menos 2, tudo certo, cheguei. Isso aqui é a minha raiz, dada a precisão que eu escolhi. Essa é a minha raiz. Certo. Agora vamos pro segundo método, que é o método da secante. O método da secante, ele converge mais lentamente. Ele não é tão preciso, ele é meio que uma aproximação do método do Newton-Raphson. Mas por que a gente usa o método da secante? O método da secante, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas foi feito depois do método de Newton-Raphson. É uma aproximação dele. Mas por que a gente faria ele? Por causa que ele não necessita de derivadas. E derivada é um bagulho que é difícil de calcular dependendo da função. Mas ele necessita de duas variáveis. Por causa que a fórmula dele é xk mais 1 é igual a xk menos f de xk vezes xk menos 1 dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Você nota que ele precisa, para calcular xk mais 1, ele precisa de xk menos 1. Já fui anotando aqui o valor de f de x. E você vai fazer a mesma coisa aqui. Só que a diferença é que você precisa de dois valores. Aí esses dois valores são meio que chutes também. Só que, lembra que o nosso intervalo é definido por dois valores? Nós precisamos de dois valores dentro desse intervalo que a gente acha que aproxime-se, né? Isso aqui é um bom intervalo, entendeu? É um bom intervalo para fechar assim ele. É um intervalo que é certeza de que a raiz vai estar dentro, tudo perfeito. Então a gente usa esses dois valores. A gente define x0 como 0.5 e x1 como 1.0. Aqui eu já tinha feito o cálculo do f de x desses dois valores, 0.625 e menos 3. E aqui nós já podemos fazer isso. Nós já podemos puxar para cá. E no que puxamos para cá, nós podemos jogar esses dois valores na fórmula. Quando a gente joga esses dois valores na fórmula, a fórmula fica o seguinte. Fica xk menos f de x. Vamos lá. Xk é 1. Xk é 1. Não pode esquecer que isso aqui é k. Isso aqui é k menos 1. Então fica 1 menos, abre parênteses, f de xk, que é menos 3, vezes, abre parênteses, porque a gente vai meter esse parênteses aqui, xk, que é 1, menos xk menos 1, que é 0.5, fecha parênteses, a gente está fechando esse parênteses aqui também, aí fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, f de xk é menos 3, f de xk é menos 3,
menos f de xk menos 1, que é 0,625. Então a gente fecha... Opa, minha régua caiu, mas tudo bem, a gente não vai precisar mais dela. A gente bota o igual, se tudo tiver certo, ele vai chegar no valor. Isso mesmo, ele chega na próxima iteração. Aí você vai iterando, escolher o mesmo erro. Depois dessa iteração, mais uma, ele chega no valor. Você nota que ela consegue convergir também mais rápido. Ela é mais rápido que o ponto fixo e de outras. Não é tão rápido quanto essa. Olha como é, tipo, na terceira iteração, a gente já chegou no valor que a gente queria. Um valor muito menor do que a gente queria, na verdade. Enquanto aqui a gente ainda estava se aproximando, mas também é rápida. E é assim que você calcula. É uma coisa bem simples até. Não gostei de ter aprendido. Enfim, é isso, professor. Esse aqui é o meu trabalho. Estou enviando agora. E é isso.